A criatura amaldiçoada de Morretes, os terríveis segredos ocultos da floresta que assombram vidas. Morretes era uma cidade pacata, cercada pelas montanhas da Serra do Mar, mas a tranquilidade estavam desaparecendo na mesma rapidez que as crianças que sumiam sem deixar vestígios. O medo se espalhava como fogo em palha seca, as vozes nas esquinas sussurravam sobre uma criatura amaldiçoada, um ser que surgia das sombras e se alimentava de almas inocentes. As noites se tornaram sinistras, e para Juliana, uma enfermeira de 35 anos, cada sussurro parecia um prenúncio de desgraça. Desde a morte trágica de seu marido, sua única preocupação era proteger Ana, sua filha de 8 anos. A cada dia, Juliana tentava manter a normalidade, acordava antes do sol e começava seu turno exaustivo no hospital. Mas, ao chegar em casa, notava os olhos aterrorizados da filha, que frequentemente acordava do pesadelo, sussurrando sobre um ser sombrio que a perseguia. A voz tremia, mas a certeza era clara, havia algo errado, e Juliana sentia isso em sua própria carne. O peito a apertava, o sangue gelava nas veias, como se cada desaparecimento estivesse ligado ao seu mundo. Da janela, olhava a floresta densa e, ao escurecer, um mistério a atraía, um desejo de saber, apesar do medo que a paralisava. As autoridades, quando questionadas, endureciam rostos e seguiam como se nada estivesse acontecendo. A corrupção era evidente, como uma sombra que cobria tudo em Morretes. Quem se importa com uma criança a menos? Pensava Juliana, enquanto caminhava pelas ruas desertas após um turno cansativo. As luzes das casas piscavam, criando um efeito inquietante. Mas naquela noite, algo a fez parar. Um vulto se esgueirava entre as árvores. Seu coração disparou, e a mente repleta de histórias que sua avó contava a assombravam. E se aquele ser das lendas era real? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A rotina logo se tornou um pesadelo. A curiosidade de Juliana a levou a investigar os desaparecimentos, e cada pista que descobria apenas a atormentava mais. Havia um grupo de moradores que conhecia segredos obscuros, um comerciante respeitável que parecia saber muito mais do que dizia. Os olhos dele brilhavam quando falava das lendas antigas e suas mãos tremiam ao tocar nos relatos da criatura. Numa noite particularmente escura, armada com nada além de sua coragem, Juliana decidiu confrontar a criatura. O caminho para a floresta parecia mais apertado, as sombras a cercando, e o ar estava pesado. As árvores sussurravam, e o medo gelava suas articulações. No auge do desespero, ao olhar para trás, uma figura aterrorizante a observava. Corações batiam como tambores, e um grito larval ecoou pela escuridão. O que havia se escondido por tanto tempo estava prestes a se revelar e Juliana, com um último pensamento sobre se havia trancado a porta, entrou no labirinto do desconhecido onde as sombras dançavam alucinatórias. O que realmente espera por ela naquele reino de terror? Os passos de Juliana ecoavam no chão coberto de folhas secas, como se a floresta estivesse observando cada movimento seu. As lágrimas misturadas ao medo já não as incomodavam, pois ela sentia que o desespero era sua única companhia. O silêncio era tão opressivo que ela podia ouvir o próprio coração rugir na solidão da noite. À medida que avançava, um odor nauseante começou a invadir seu nariz, uma mistura de decadência e algo mais insuportável. Um arrepio percorreu sua espinha. De repente, um palpite surgiu em sua mente. O que ela realmente conhecia sobre a criatura que assombrava Morretes? Histórias contadas por anciãos que há muito não saíam de suas casas, sussurros entre crianças que, agora, estavam desaparecidas. Essa criatura não era apenas um mito, mas uma manifestação do medo que aguardava nas sombras. De repente, um estalo ressoou atrás dela. Juliana parou, o coração saltando no peito. A criatura da lenda não era apenas uma presença, mas um predador que aguardava pela presa certa. Com cada movimento,
as árvores pareciam descer ainda mais, formando um túnel de trevas, deixando o que restava da luz do luar presa em algum lugar além. Ela forçou os olhos a se ajustarem à escuridão, um desafio que parecia cada vez mais impossível. No fundo da floresta, ela avistou uma pequena clareira iluminada por uma luz fraca e tremulante. A atração era inevitável. Quando se aproximou, seu estômago se revirou. O que parecia ser uma fogueira era, na verdade, uma série de bonecos pendurados em galhos altos, cada um representando uma criança desaparecida. Os olhos de Juliana arregalaram-se em horror. Ela reconheceu alguns dos rostos, apagados pelo tempo, mas que ainda a assombravam nas fotografias esquecidas de sua varanda. A sensação de estar sendo observada crescia como uma tempestade, e, quando ela sentou na grama fria, um murmúrio começou a flutuar no ar, carregando vozes infantis que pareciam chamar seu nome. Mamãe, um grito distante a cortou como um punhal. Ana! Onde está minha filha? A conexão entre Juliana e sua criança era um fio tênue, prestes a se romper. O vento soprou com força, e a fogueira começou a apagar-se. Mas, antes que o pânico a paralisasse, uma figura de sombras surgiu diante dela. Uma criatura grotesca com olhos iluminados por uma luz macabra. Juliana não conseguia se mover, apenas observava enquanto a criatura avançava, como se alimentasse do terror que pulsava dentro dela. Você veio me encontrar, a voz sussurrou, como um eco de um pesadelo antigo. O horror apertou seu estômago e o desespero a envolveu. A visão da criatura era um fardo que não suportaria, e se Ana estivesse em perigo? Agora, a questão que fazia sua cabeça girar se tornou um eco constante. Ela estava ali para salvar sua filha ou se tornaria mais uma alma perdida nas garras daquelas florestas sombrias? Um sinal de esperança ou um convite para a escuridão eterna? Juliana precisava agir. A criatura não a deixaria sair tão facilmente, mas estava claro que o que quer que estivesse ali queria algo dela. O que você quer de mim? Gritou, a voz embargada, de um jeito que misturava medo e determinação. Naquela fração de segundo, a escuridão ao seu redor pareceu se encolher, mas seria suficiente? E se, no final, o que esperava por ela fosse muito pior do que a morte? A quinta essência do medo se tornava palpável, e a resposta ao seu grito ecoou como um lamento angustiado entre as árvores. Ao fundo, uma criança começou a rir, o som doce se tornava cada vez mais distorcido na espessura da noite. Juliana sabia que a verdadeira luta ainda estava por vir. O que mais essa criatura desejava, e a que preço? Juliana sentiu o chão tremer sob seus pés, uma vibração sutil que lembrou um aviso. A risada infantil distante tornava-se cada vez mais próxima, embora a clareira estivesse deserta. O medo a envolvia como um manto pesado, mas havia algo dentro dela que a impelia a não desistir. Ela estava lá por Ana, afinal. Mesmo com o terror pulsando em suas veias, a força de uma mãe a impulsionava. A criatura, envolta em sombras, parecia estar se divertindo com seu desespero. Seus olhos, brilhando em um tom macabro, refletiam uma antessala da loucura. Eu não sou o que você pensa, disse a voz, reverberando como se viesse de vários lugares ao mesmo tempo. Eu sou a guardiã dos esquecidos. Uma sensação de náusea inundou Juliana. Guardiã? O que isso significava? Aquela entidade não estava ali para salvá-la, mas para amarrá-la aos ciclos de dor e perda que haviam se repetido por gerações. O peso das crianças desaparecidas parecia esmagá-la, como se a própria floresta estivesse tentando apresentar um tributo. Você tem algo que eu preciso, a criatura continuou, voz sibilante como o farfalhar das folhas ao vento. Seu medo, seu amor, sua dor. Cada palavra era um fio que a transportava para um passado sombrio, onde pais se desfaziam em lamento e mães nunca esqueciam. Juliana apertou seu punho, tentando ignorar o aperto no peito. A voz que chamava seu nome ressoava com a inocência perdida de Ana, e essa conexão era a única coisa a mantê-la firme. Eu não vou te dar nada. Ela gritou, o eco fervilhando em meio às árvores. Se você quer algo, venha pegar. O ar parecia congelar enquanto a criatura hesitava. Uma estranha tensão tomou conta do ambiente, e o silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor.
O riso do que poderia ser suas memórias distantes agora ecoava em um tom agourento, misturado a um choro abafado que pareceu brotar das profundezas da floresta. Então, como uma sombra se lançando contra a luz, a criatura avançou. Juliana estava paralisada, sua mente gritando para que ela corresse, mas suas pernas pareciam afundadas no solo. Enquanto a criatura se aproximava, ela sentiu uma onda de poder em seu interior. Um pensamento, um lampejo de determinação. Se você quer o meu medo, vai ter que enfrentá-lo. Tomando fôlego, ela fechou os olhos e lembrou-se dos momentos felizes com Ana. As risadas, as brincadeiras, os abraços apertados. Uma luz começou a brilhar dentro dela, cada lembrança luminosa empurrando o terror para longe, desafiando a escuridão. Quando abriu os olhos novamente, Juliana encarou a criatura com uma força renovada, um brilho de coragem que iluminava até mesmo as sombras mais densas. Não! Não desta vez! Ela bradou. A criatura hesitou, e nesse instante, Juliana se lançou para fora da clareira, correndo com toda a força que conseguia reunir. O chão sob seus pés era um território familiar, mas a floresta pareceu se transformar ao seu redor. As árvores se curvavam, e os sons distorciam-se em um coro de lamentações e risadas. Sua visão nublou-se, e ela perdeu a noção de onde estava, mas o desejo de salvar Ana era mais forte. No entanto, um grito familiar cortou o ar, era Ana. A doce voz ressoava numa angústia pura, um chamado que fez seu coração disparar. Juliana seguiu em frente, guiada por aquele som, mas a escuridão parecia se fechar como um manto. Cada passo adiante aumentava a sensação de desespero. Você está se perdendo, a criatura sussurrou, agora atrás dela, a respiração quente e pesada em seu pescoço. Você não pode escapar de mim, nem da sua própria dor. A floresta começava a se agitar, as árvores parecendo se mover, como se quisessem arrastá-la de volta às sombras onde ninguém poderia ouvir seus gritos. Juliana sabia que a verdadeira batalha não era apenas contra a criatura, mas contra o que ela representava, todos os medos que a atormentavam, as falhas que a deixavam insegura, e a culpa que se apossava dela. Mas o chamado de Ana era mais forte do que tudo isso, e Juliana arriscaria qualquer coisa para se reencontrar com sua filha. Em uma reviravolta desesperada, ela gritou o nome de Ana, um grito que ecoava em meio ao caos. Eu estou vindo. E assim, a certeza de que a verdadeira escuridão aguardava à espreita. A luta estava longe de acabar, e as sombras da floresta pareciam dançar, como se celebrassem o desespero que estava por vir. O perigo estava mais próximo do que ela imaginava. O que aconteceria quando finalmente chegasse até Ana? O que a criatura realmente queria, e a que custo Juliana teria que enfrentar a verdade? Juliana continuou correndo, o coração batendo como um tambor descontrolado, enquanto o eco do nome de Ana reverberava em sua mente. A floresta parecia pulsar com vida própria, as sombras se alongando e se contorcendo, como se estivessem alertando a criatura e a ela própria sobre o que estava por vir. A voz doce de sua filha empurrava-a adiante, mas a pressão das sombras a cada passo era sufocante, ameaçadora. Você não vai encontrá-la, a criatura chamava, agora mais próxima. Seus sussurros pareciam fios de teia se enredando ao redor de Juliana, dificultando seus movimentos. Ela já pertence a mim. Desesperada, Juliana não deixou as palavras caladas em sua mente. Não. Eu a encontrarei. Cada sílaba era uma reafirmação, cada passo uma promessa. Mas à medida que avançava, a voz de Ana começava a se misturar a uma confusão de risos e choros que preenchiam o ar, distorcendo a realidade, fazendo com que Juliana sentisse que estava perdendo o controle. Ela chegou a um ponto onde a trilha se dividia em três, as arbustos à sua esquerda se movendo como se fossem uma extensão das sombras que a seguiam. No entanto, a risada familiar parecia vir da trilha do meio. Sem pensar, Juliana escolheu o caminho, pois na sua mente a única coisa que importava era alcançar sua filha, não importava a qual o custo. Enquanto avançava, as árvores ao redor se tornavam cada vez mais densas, as folhas secas estalando sob seus pés. A criação de um ambiente opressivo e vigiado por algo inominável a deixou mais tensa, e a cada respiro profundo, o ar parecia mais pesado, encharcado com a umidade e o cheiro de terra molhada que lhe lembrava de momentos de infância em que se perdia na floresta com Ana. Juliana, chamou a voz de novo,
mas agora estava dividida, ecoando em várias direções, confundindo a localização. Mamãe, me ajude! Um apelo disfarçado que fazia seu sangue ferver, sua mente em pânico ao tentar discernir onde estavam as palavras da filha. Então, a criatura emergiu da penumbra à frente, seus olhos vazios refletindo a luz com um brilho de outras vidas, como se a própria noite tivesse sido aprisionada em sua forma grotesca. Você não me escuta? O que você procura não existe. Deixe de lado sua dor. Juliana, movida por um instinto primal, avançou com desespero, mas parou ao perceber que das sombras, centenas de rostos de crianças a observavam, fixos e em silêncio. O olhar de cada um parecia perguntar o que acontecerá, como se esperassem por respostas que uma mãe nunca poderia dar. E a dor que a cercava doeu mais do que qualquer lamento. A real solidão daquelas almas inocentes. Você é igual a elas, quer escapar da dor. A criatura estendeu suas garras afinadas, obrigando Juliana a enfrentar a verdade que estava escondida em seus mais profundos medos. Mas a dor é uma constante. E a dor faz parte de você. Uma onda de memória a atingiu, Ana com seu sorriso inocente, suas brincadeiras despreocupadas. Uma onda de amor despedaçada a golpeou como um tsunami, e por um instante, o chão sob seus pés parecia querer engoli-la. Não, você não pode tirá-la de mim, ela gritou, aterrorizada, mas de seu peito surgia coragem. Então lute, mamãe, lute por mim, a voz da filha ecoou, preenchendo o vazio, como uma luz para o qual se agarrar. Juliana sentiu que aquele grito dentro dela estava buscando não apenas a filha fisicamente, mas lutando contra os monstros que a espreitavam, não mais apenas a criatura das sombras. Mas algo incrível aconteceu. Um círculo de luz começou a se formar ao seu redor. Era como se a coragem e a fé que brotavam em seu coração estivessem se transformando em uma armadura contra as trevas. Mas, como num feitiço quebrado, a criatura recuou, temporariamente confundida. Juliana não hesitou. Ela usou essa abertura para seguir em direção à trilha mais estreita, o som do choro de Ana ecoando em seus ouvidos. Eu vou te salvar, minha filha, eu prometo. Mas a densa escuridão estava rapidamente se fechando atrás dela. O que Juliana encontraria à frente? Seria Ana? E a criatura, o que faria agora que Juliana demonstrara força? A floresta não deixaria que essa luta terminasse facilmente, um adversário mais cruel estava prestes a se revelar. As sombras no caminho pareciam dançar enquanto Juliana avançava, um manto ameaçador a segui-la a cada passo. A escuridão durante o dia era um mistério aterrorizante, e o que antes era a calma da floresta agora era um labirinto de medos. O choro de Ana crescia, agora alternando entre súplicas e risadas infantis, um eco angustiante que a fazia acelerar os passos, tentando alcançar a verdade entre a confusão. Ela avistou uma fração de luz à frente, o brilho tímido parecia uma promessa de salvação. Com cada passo apressado, o chão sob ela tremeu e se contorceu, como se a terra estivesse viva e resistisse à sua tentativa de escapar. Juliana lutou contra o impulso de parar, o medo de nunca encontrar a Ana a impulsionava adiante, mas a cada volta das sombras, um novo terror se formava em seu peito. Se você a ama, você sabe que o pior já aconteceu. A criatura sussurrou novamente, seu tom persuasivo e frio. Diga adeus, e pode poupá-la de mais dor. Ela podia ver sua silhueta se movendo nas bordas da luz, uma presença insidiosa, como uma serpente se preparando para atacar. Juliana não conseguiu evitar o tormento que aquelas palavras causaram. O que ela perderá não era apenas a menina, mas a própria razão de sua luta. Sobretudo, perderá a proteção que poderia ter dado. Nada está perdido enquanto eu estiver viva. Ela gritou, mais para si do que para a criatura. À medida que a luz se tornava mais intensa, ela percebeu que não se tratava de uma saída, mas de um coração pulsante no centro da floresta. Seus instintos gritaram que aquilo era algo poderoso, talvez a própria essência da dor e da esperança ao mesmo tempo. O choro de Ana misturava-se a gritos e lamentos de outras crianças, um coro fantasmagórico que a envolvia com suas lamentações. De repente, a escuridão ao redor começou a vibrar, como um corpo convulsionando sob pressão. A criatura avançou de forma abrupta, suas garras afiadas dispostas a consumir Juliana. Ela podia sentir a frieza do ser, a dor das crianças que não tinham conseguido escapar.
A ideia aterradora de fazer parte daquele sofrimento quase a fez hesitar. Mas o amor por Ana a trouxe de volta. Vou enfrentar você! Gritou, seus olhos fixos na criatura, e ao mesmo tempo, na luz pulsante que se tornava cada vez mais intensa. Aterrorizada, mas determinada, Juliana ergueu as mãos. Concentrando-se no amor que ainda existia, ela começou a entoar palavras familiares, um mantra que lembrava momentos de alegria ao lado de Ana. A luz aumentava, prestes a brilhar como um farol em meio à escuridão. É apenas uma ilusão, a criatura sussurrou novamente, tentando minar sua coragem. Essa luz não pode salvar você. Você não é capaz de salvá-la. Mas Juliana continuava, sua voz agora ecoando por toda a floresta. Tomara coragem ao se lembrar dos abraços que costumava dar. Num instante, algo extraordinário aconteceu. A luz que emanava dela começou a repelir as sombras, e cada sorriso de Ana que passava pela mente de Juliana parecia uma lâmpada acesa, tornando tudo ao redor pulsante e vivo. Os rostos das crianças que antes estavam presos na escuridão agora se iluminavam, uma centelha de esperança começando a brilhar. A criatura rosnou, uma revolta visceral ecoou por entre os arbustos e folhas. A luz a incomodava, como um vapor ardente que penetrava suas entranhas. Isso não vai acabar bem para você. A criatura falou, agora em um tom de desespero. Juliana percebeu que sua força era real, e com isso, a revelação de que a verdadeira luta estava apenas começando. Ela começou a correr em direção à luz pulsante, sem olhar para trás, mas a pressão do ser à espreita era palpável, um aviso de que a batalha final se aproximava. Mas o que ela encontraria? O que realmente aguardava no centro daquela luz? A floresta parecia ter vida própria, e as vozes ecoando em tumulto não a deixavam em paz. Ana! Chamou novamente, mas a resposta que veio de volta não era a que esperava e a luz parecia cada vez mais incerta. O que aquelas verdades a aguardavam? Uma risada ecoou pela floresta. Profunda e sombria. A criatura tinha um plano, e Juliana sabia que o verdadeiro terror ainda não havia se revelado. O tempo dela estava se esgotando, e o que estava por vir poderia mudar tudo. O coração de Juliana batia descompassado, cada batida parecendo um grito em meio ao silêncio carregado da floresta. A luz pulsante à sua frente tornava-se quase ensurdecedora, como se quisesse engoli-la e revelar os segredos sombrios escondidos sob a superfície daquele lugar amaldiçoado. E ainda assim, a risada da criatura ecoava, um lembrete cruel de que a verdadeira batalha estava longe de terminar. Ela se aproximou do centro da luz, onde a escuridão se tornará quase palpável. Ali, mais perto do que nunca, percebia que a essência da dor se materializava em visões distorcidas de crianças, suas faces pálidas e vazias refletindo o desespero acumulado das almas perdidas. Uma onda de tristeza a envolveu, e com cada lágrima derramada, ela sentia a presença da criatura se aproximar. Você não pode sair daqui, a criatura sussurrou, e a voz tinha um peso que parecia esmagar seu espírito. Este é o seu lugar agora. Você pertence à dor, assim como todas as outras. O ar começou a mudar ao seu redor, uma neblina pesada envolvia suas pernas, tentando arrastá-la para baixo. Juliana não podia ceder. Não com Ana ainda em perigo. Lembranças de risadas, de tardes ensolaradas e de convívio apressaram-se em sua mente como um turbilhão. Ana, eu vou te salvar! Gritou, suas palavras se transformando em um grito de força. O brilho em sua mão começou a se intensificar, e do coração da luz, pequenas faíscas se soltaram, dançando como fadas iluminadas. Juliana sentiu que a luz não era apenas uma defesa, mas uma arma. Com um movimento ágil, ela direcionou a energia contra as sombras que se moviam ao seu redor, as faíscas cortavam a escuridão como facas afiadas. A criatura urrou de dor, seus olhos cheios de fúria e medo. Você não entende. O que você vê é uma fração do que somos. Você acha que sua luz pode banir o que está enraizado aqui? O que não pode ser esquecido? As garras se estenderam, aproveitando a oportunidade para atacar. Juliana desviou, sentindo o vento frio e úmido com a passagem da criatura. O terror crescia dentro dela, mas agora havia também uma centelha de esperança. Se as crianças eram a chave para desvendar a verdade da floresta, ela precisava encerrar esse ciclo. Eu sou uma luz! Gritou,
e a pulsação do seu coração quase dançava no ritmo da luz ao seu redor. Então, ela escutou. Um sussurro baixo, quase imperceptível, subiu do solo. Ana. O som era familiar, mas também envolto em solidão. Aquela voz infantil a guiava, mostrando um caminho entre a escuridão. Juliana seguiu, cada passo mais decidido, cada passo iluminado por sua determinação. Ela avistou uma sombra familiar entre as muitas que dançavam. A silhueta de Ana, com seu vestido rosa, estava parada, olhando para ela com um sorriso triste. Mamãe, a menina chamou, enquanto o riso da criatura se transformava em um grito agudo conturbador. Juliana estendeu a mão, mas, nesse momento, a primeira rachadura na ilusão se abriu. O chão sob Ana começou a se desintegrar, engolindo sua forma. Não! Não! Juliana gritou, se lançando em uma corrida desesperada. Enquanto ela corria, a floresta se tornava um turbilhão de sons e sombras. A criatura estava mais próxima agora, suas garras cortando o ar com um poder insaciável. Juliana se virou, e seus olhos se encontraram com os da criança, onde um profundo abismo de dor e desespero havia se formado. Você precisa decidir, Juliana. Uma de nós deve ficar. Ana falou, sua voz embargada, um eco distante da infância que deveria ter uma escolha se formava diante dela, e a resposta parecia envolta em sombras. Juliana desejou com todas as forças que não fosse verdade, que não precisasse fazer essa escolha. Mas a floresta rugia ao seu redor, e seu tempo estava se esgotando. O que ela escolheria, e a que preço? A luz começou a tremer, à mercê do confronto entre o amor e a escuridão que a cercava. Com o peso daquela decisão pesado em seu coração, Juliana se preparou para o inevitável. A sombra da criatura se lançava sobre ela, mas antes que a escuridão a alcançasse completamente, a luz explodiu com a força de um território sagrado. Mas o que se revelaria com essa escolha final? E ao que isso poderia custar? Juliana sentiu a explosão da luz como um relâmpago iluminando a escuridão, uma onda ardente de energia que pareceu arranhar a superfície do horror à sua volta. As sombras hesitaram, e até mesmo a criatura pareceu recuar. Mas a vitória era efêmera. Logo, o brilho começou a se dispersar, e a escuridão se reagrupou como monstros famintos. Escolha, Juliana. Escolha! A voz de Ana ecoava, agora entrecortada por uma ansiedade palpável. Juliana olhou para aquele rosto familiar, e seu peito apertou. Ela não poderia permitir que a menina fosse consumida pela escuridão, mas o que significava essa escolha? A cada fraquejar da luz, seu coração se enchia de dúvidas. Não posso fazer isso! Juliana gritou, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto enquanto a luz se debatia, quase parecendo concordar com sua dor. A criatura se aproximou, um sorriso maligno se formando em seus lábios roídos. Você prefere perder uma ou perder o que nunca teve? Escolha a dor ou a solidão. As palavras ecoaram em sua mente, implacáveis. Juliana se sentia como se estivesse sendo puxada para um abismo. A imagem de Ana, agora tão próxima, ficou desfocada. Mamãe, me escolha. A voz da criança soou mais fraca, como o sussurro de uma brisa morta. Juliana respirou fundo, o ar quente e pesado. Com um controle trêmulo, ela levantou a mão, a luz pulsando lentamente. Não! Você não vai levar minha filha! Gritou, e a luz disparou em uma explosão quase cega, empurrando o terror temporariamente para longe. Mas mesmo a luz tinha suas limitações. A criatura rugiu, seu corpo se contorcendo, tentando se reerguer em meio ao relampejar. Seu amor é sua fraqueza, Juliana. Você nunca vai saber a verdade. Nesse momento, a floresta vibrou. As árvores pareciam sussurrar segredos antigos, e a brisa se transformou em vozes torturadas, clamando por liberdade. Juliana endureceu, sentindo que a essência da floresta estava viva, envolvendo-a e preenchendo seu ser. Eu não desisto! Ela clamou, mas sua determinação começou a vacilar, os pensamentos confusos. O que realmente significava essa liberdade? A imagem de cada uma das almas perdidas, cada criança olhando para ela com esperança, invadiu sua mente. Ana! O eco da voz infantil a atingiu com a força de um relâmpago,
e em um ato de desespero, Juliana fechou os olhos e deixou que a luz se ampliasse. Ao abrir os olhos, tudo parecia diferente. A sombra da criatura estava diante dela, mas agora, em um instante vívido, ela viu não apenas a monstruosidade, mas a dor que a alimentava. Viu o que as crianças viam antes de se perderem. A floresta se transformou em um espelho, refletindo seu próprio medo. Juliana hesitou. Qual é a verdade? Perguntou, seus lábios secando. Um fio de esperança começou a brotar. Enquanto ela encarava a criatura, a luz em sua mão começava a brilhar novamente. Sua pergunta é a chave. A criatura respondeu, agora com uma voz mais suave, quase como um lamento. Mas a forma desfigurada da criatura parecia estar se desfazendo, como se aquela luz pudesse não apenas queimá-la, mas também curá-la. Juliana tinha que decidir, atacar ou iluminar. Você, que vive da sombra, poderia ser livre? Eu sou a própria sombra. Sou um reflexo do que a dor fez de você. A criatura respondeu com uma intensidade furiosa. As palavras de Juliana ressoaram, e a luz em sua mão crescia. Então ela entendeu, a escolha que faria não era sobre alguém ficar, mas sobre libertar a dor que mantinha aquele lugar acorrentado. Com isso, ela avançou, e a luz estourou em direção à criatura, uma explosão de brancura que fazia a floresta vibrar. O chão tremeu, e vozes do passado se ergueram em uníssono, clamando por libertação. No entanto, antes que o impacto pudesse acontecer, um grito ecoou por entre as árvores. Mãe! E naquele grito, Juliana soube que a conexão era mais profunda do que imaginava. E ali, no auge do conflito, antes que tudo se resolvesse, uma sombra se projetou, mais longa e escura do que todas as outras. O verdadeiro terror, escondido, aguardava a oportunidade de atacar. O que viria a seguir? A escolha estava apenas começando, e o tempo se esgotava. Juliana sentiu o chamado de Ana reverberar em suas veias, um eco de amor e desespero. Mas a sombra à sua frente cresceu, esticando-se como uma serpente negra, suas presas prontas para a próxima investida. A atmosfera vibrava com eletricidade, a tensão palpável, quase como se a própria floresta estivesse segurando a respiração, esperando o desfecho de um conto de terror. No instante em que a luz se preparava para colidir com a criatura, a sombra se contorceu em uma espiral de escuridão densa, obscurecendo tudo ao redor. O som da floresta se transformou numa cacofonia, um urro de almas penadas, o lamento de crianças perdidas. Juliana hesitou, a certeza indo embora em meio ao caos. O que eu faço? Ela murmurou, sentindo suas forças se dissiparem como fumaça ao vento. A criatura, com o olhar fixo em Juliana, sorriu novamente, seus dentes afiados refletindo a luz trêmula. Você não pode salvar o que já foi perdido. A voz dela reverberou, arrastando cada palavra como um peso. O coração de Juliana quase parou. Ah! Não! Não no meu filho! As memórias de Ana ainda estavam vivas em sua mente, e a luz em sua mão pulsava como um coração batendo, clamando por vida, por esperança. Juliana fechou os olhos e lembrou-se de todos os momentos com a filha, risos, abraços, as pequenas coisas que formavam um amor inquebrantável. Era isso que alimentava a luz. Não havia escolha, ela precisava lutar. Abrindo os olhos, Juliana desferiu um grito gutural, juntando toda a sua força num único ataque. A luz disparou ainda mais intensa, cortando a escuridão como uma espada afiada. A imagem da criatura distorcida à sua frente começou a tremer, o sorriso maligno desfazendo-se lentamente. Porém, uma contraofensiva veio em resposta. A sombra da criatura se expandiu, absorvendo a luz, transformando-a em uma maré escura. A floresta parecia chorar ao redor dela, as árvores balançando em agonia. Então, Juliana percebeu, tal como as crianças que vagavam perdidas aqui, a criatura também carregava uma história de dor. Por que você faz isso? Juliana gritou para a criatura, suas palavras ecoando na escuridão. O que você quer? Um silêncio pesado se estabeleceu por um breve momento. A criatura hesitou, revelando um vislumbre de algo que parecia humano, uma fração de alma perdida. Eu fui como você, disse a criatura, sua voz se transformando em um sussurro amargurado. Eu também a amei,
e essa foi minha condenação. Juliana enxergou a verdade naquela sombra. Havia ali a dor de um coração partido, o eco de uma vida devastada pela perda. O desespero a atravessou, e a decisão se arrastou como um peso insuportável. Ela não apenas tinha o poder de destruir, ela podia curar. Com esse pensamento fixo, Juliana decidiu direcionar a luz não para atacar, mas para abraçar, para entender. O que aconteceria se ela olhasse a dor nos olhos? O que poderia florescer sob a luz do amor? Eu quero te entender. Juliana gritou, estendendo a mão com a luz pulsando, não como uma arma, mas como um farol de esperança. A criatura hesitou, os contornos começando a desmoronar, a escuridão se desfazendo, mas antes que Juliana pudesse perceber, uma nova presença emergiu. Outra sombra, ainda mais profunda e aterradora, surgiu atrás da criatura em um movimento repentino, como uma tempestade se formando no horizonte. O que era aquilo? O verdadeiro horror ainda estava por vir, um pesadelo que se agachava nas sombras, esperando para devorar aqueles que se atrevessem a desafiar sua dominação. Juliana sentiu uma onda de pânico crescer dentro dela. A conexão com Ana estava prestes a ser interrompida, e o tempo corria. Ela tinha que escolher, expandir a luz ou enfrentar o novo terror que se aproximava. A tensão aumentava mais uma vez, como um fio prestes a se romper. O que viria a seguir? O verdadeiro teste estava apenas começando. O ar ao redor de Juliana se moldou em um véu espesso, sufocante. As sombras se entrelaçaram, amplificando o medo que crescia dentro dela. Olhando para a nova criatura, uma mistura de pânico e determinação se apossou de seu ser. Parecia um vórtice de trevas, seus contornos indistintos mudando constantemente, como se estivesse se alimentando do próprio terror emanado pela floresta. Seu coração batia forte, quase fazendo eco entre os gritos da escuridão. Não deixe que seu medo a controle, sussurrou a voz da criatura que antes estava diante dela. Era como se as almas perdidas estivessem sussurrando, tentando alertá-la. Juliana respirou fundo, sustentando a luz tremulante em sua mão, um pequeno farol diante da tempestade. A nova presença avançou com um movimento furtivo e veloz, sombras parecendo se esticar e agarrar o ar ao seu redor. Juliana sentiu o chão tremer sob seus pés, e por um instante, se permitiu imaginar o que poderia enfrentar se falhasse. O que aconteceria com Ana? O que aconteceria com ela? Você não pode entender. Nunca poderá. Grunhiu a nova sombra, sua voz uma cacofonia de ira e desespero. Esta floresta guarda segredos que você não deve desvendar. Juliana hesitou, mas seu amor por Ana era maior que o medo paralisante que a envolvia. Eu não estou aqui para entender segredos obscuros. Estou aqui para trazer minha filha de volta. A luz que emanava de sua mão parecia brilhar mais intensamente, como se a própria floresta reconhecesse seu propósito. Entretanto, as sombras não eram mais hospitaleiras. Na medida em que a luz iluminava a escuridão, os sussurros se transformavam em gritos, ecos de dor e perda. Juliana viu as figuras de crianças, indefesas e perdidas, arrastando-se à sua volta, seus rostos macabros refletindo a angústia e a tristeza de vidas interrompidas. Elas se moviam em círculos, como se estivessem presas em uma dança terrível, um lamento de almas inquietas. Saia! Você não pertence aqui! A sombra de olhos profundos rugiu, sua forma se intensificando ainda mais, como um gigante levantando-se das trevas. Juliana percebeu que não poderia lutar contra a dor. Eu não vou sair, disse ela, mais firme agora. Mas se você tem dor, então talvez eu possa ajudar. E, em um movimento decidido, ela deu um passo à frente, aproximando-se da sombra recém-erguida. Mas, de repente, a criatura a atacou. Rar! A escuridão irrompeu, envolvendo Juliana em sua garra fria, sugando toda a sua luz. O desespero cresceu em seu peito, e ela se sentiu começar a se desvanecer. O contato a deixou tonta, cabelos arrepiados com a eletricidade do que estava por vir. O chão sob seus pés pareceu desmoroná-la enquanto um novo impulso de coragem vinha do fundo de sua alma. Para! Não me consuma! Juliana gritou, sua voz se perdendo entre os gritos. A escuridão, essa presença opressiva, parecia rir,
um eco de um riso cruel que reverberava em toda a floresta. Mas então, uma ideia partiu de sua mente, um sussurro de esperança. Se ela pudesse tocar a dor da sombra, talvez pudesse suavizá-la. O amor poderia curar, mesmo os mais profundos dos traumas. E, em um ato de pura determinação, Juliana canalizou todo o seu amor por Ana, amplificando a luz ao seu redor, tentando alcançar o coração da criatura. Você não está sozinha, disse Juliana, sua voz clara e forte, quase atravessando a escuridão. Eu vejo você, e posso sentir sua dor. Em resposta, a sombra hesitou, as contorções pararam. Ao fundo, o murmúrio sombrio ficou mais silencioso, as crianças que antes gritam agora pareciam escutar suas palavras. O tempo parecia parar enquanto o confronto entre luz e trevas intensificava. Juliana não sabia se conseguiria, mas uma coisa ela sabia, não havia mais tempo a perder. Do nascer do dia para a escuridão da noite, qual seria o seu destino? A decisão estava prestes a ser feita, mas o verdadeiro horror ainda se agachava nas sombras. A batalha estava longe de terminar. Enquanto a floresta olhava ansiosamente, Juliana se preparava para descobrir que segredos a escuridão ainda escondia. Qual seria o preço a pagar? Juliana estava cercada por uma escuridão opressiva, as sombras se movendo como serpentes, ameaçando engoli-la por completo. A pulsação da luz em sua mão era uma luta constante contra o terror que a cercava, mas ela não podia se deixar ceder. O grito de Ana ainda ecoava em sua mente, e esse era o seu guia. Ela não se afastaria. Um movimento rápido à sua direita a fez voltar os olhos. A nova sombra estava mais próxima do que nunca. Era uma mistura grotesca de formas, uma estrutura que parecia flutuar e contorcer-se, quase como se estivesse viva. Um uivo profundo jorrou da criatura. Você não pode entender, Juliana! Gritou a sombra. Esta floresta não é para você! Juliana sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Não importava o que aquele ser dissesse. Ela tinha um objetivo: encontrar a Ana e libertá-la, não apenas da floresta, mas de todo aquele ciclo de dor. Eu vou salvá-la. E você não pode me parar. A determinação ardia como fogo em seu coração. Com um movimento decidido, ergueu a luz à frente, iluminando as sombras que dançavam ao seu redor. Elas recuaram momentaneamente, como se a luz fosse um amuleto sagrado. Mas a criatura das trevas não estava disposta a desistir. Em um movimento ágil e furtivo, ela se lançou para a frente, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Juliana mal teve tempo de reagir. O que você quer de mim? Gritou ela, enquanto a criatura a encarava com olhos vazios, mais profundos que abismos. Seus medos, seu amor. Me dê tudo o que você é e eu deixarei sua filha ir. Em um instante, a sombra se expandiu, absorvendo toda a luz ao redor, cobrindo Juliana em um manto denso como a noite. Mas não seria assim. Não! Minha luz é minha força! Juliana gritou e concentrou sua energia em um ataque frontal. Ana! Eu estou vindo! A luz surgiu novamente, mais forte e brilhante, como um sol em meio à escuridão. Os rostos das crianças, agora, foram revelados nas bênçãos de sua coragem. Os sussurros de dor se transformavam em gritos de ânimo. Juliana correu, a luz a guiando para a frente. Ela respirou fundo e, com um pulso acelerado, as emoções da mandíbula da sombra foram quebradas. A luz saltou como uma onda, queimando a escuridão em seu caminho. Deixe-a ir! Gritou Juliana, sua voz ecoando entre as árvores. Deixe aquelas almas partirem! O ar ao redor vibrou com essa declaração. A sombra hesitou, e, num momento, tudo parou. Juliana percebeu que a verdadeira essência da luta estava em fazer a sombra reconhecer sua dor, não apenas combatê-la. Se a criatura fosse uma reflexão de sua própria dor, ela também merecia libertação. Eu vejo seu sofrimento! Juliana gritou. Eu entendo você. Não sou sua inimiga. Você pode ser livre. Nesse instante, novas lembranças enchiam seu coração, imagens e sons da infância de Ana. O riso dela, os jogos no parque, a esperança, a luz que a criança carregava dentro de si.
Um novo impulso cresceu em Juliana. Juntas, podemos enfrentar isso. Reuniu todo o amor e compaixão dentro de si e disparou em direção à sombra com a luz cheia de esperança. Um halo de energia criou-se ao seu redor, um brilho resplandecente que envolveu a silhueta da criatura. Não! Não faça isso! A criatura gritou, suas palavras cheias de desespero e dor. Mas agora era tarde. A luz explodiu em um universo de cores e emoções. Várias vozes infantis começaram a emergir do abismo da escuridão, como um coro de esperanças renascidas. A sombra tornou-se confusa, e a expressão que tinha de ira e terror transformou-se em fragilidade. Neste momento, Juliana ergueu a mão e gritou mais uma vez. Ana! Eu estou aqui por você! E, quando a luz finalmente tomou o espaço ao redor, Juliana se viu em uma nova clareira. O manto das sombras se dissipara, revelando um campo de flores luminosas. Ela olhou ao redor, e entre as flores, viu uma silhueta familiar, uma menina com um vestido rosa. Era Ana. Mamãe! A voz da criança ressoou como um hino à vida. Juliana correu, saltando para os braços de Ana, sentindo o calor e o amor que irradiavam de sua filha. Ali. Finalmente, a luz prevalecia, e as correntes das sombras haviam sido quebradas. E assim, enquanto as risadas das crianças ressoavam ao fundo, as almas que um dia estiveram presas foram libertadas. Juliana sabia que a dor jamais desapareceria completamente, mas também sabia que escolher amar era a verdadeira libertação. O que veio depois foi a promulgação da paz. A floresta que antes era um labirinto de terror se tornará um lugar de beleza e serenidade. As almas encontraram o que precisavam, e Juliana e Ana, agora juntas, caminhavam lado a lado, sabendo que não apenas haviam sobrevivido, mas que haviam se redimido. A hora de celebrar essa nova vida havia chegado. Juliana olhou para seu amor, seu luz, e sentiu uma renovação. Aprendeu que, mesmo no mundo cheio de sombras, a luz brilha mais ferozmente quando eimada com amor. Mas nunca se esqueça, os ecos do passado podem sempre ressoar, e o que está por vir pode surpreender. Atrás de cada risada, cada sombra é uma nova história. Se ficou com medo e quer mais, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre este final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. O terror está de volta, e você não vai querer ficar para trás.